Pessoal, então hoje eu quero falar sobre um fundo de tijolo. Eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, já fazia um tempo que eu não falava, tá? Uma excelente opção aí, na minha opinião, até a melhor opção entre os fundos de tijolo, tá? Em termos de custo-benefício, tá bom? Em termos de custo-benefício, eu acho ele o melhor de todos e é por isso que eu tenho acompanhado ele mais e falado dele mais aqui. Não é que não tenha ótimos fundos de tijolo, fundos imobiliários de tijolo, para quem não sabe, né, aquele que ele tem os imóveis na sua, ele tem vários imóveis e aluga, tá? É a origem dos fundos imobiliários, tá? É aquele fundo imobiliário raiz, né? Tá? Tem gente que adora demais fundos de tijolo. Os fundos de tijolo aí ganharam uma certa notoriedade, não, uma atenção aí dos YouTubers nesses últimos meses, porque ficaram mais baratos, né? Aí tem esse negócio de ciclo, às vezes mais, fica pior, fica melhor. Mas ó, eu vejo esse fundo aqui tá sempre bom, tá? Já tá bom, já faz um bom tempo já. Antes desse pessoal falar, ele já estava sendo uma excelente opção. Tá aí os galpões, tá bom, dele? É o Gari, tá bom? Para quem não sabe, é o Gari 11, um belo de um fundo imobiliário que tem pago dividendos aí de nível excelente, tá? Bastante dividendo para um fundo de tijolo. Esses fundos que tem imóveis que alugam, tá? É bastante porque você tem um imóvel. Qual que é a diferença? Normalmente aqui no canal eu tenho falado mais de fundos chamados fundos de papel, tá? Fundos imobiliários de papel. O que eles são? Eles são fundos de crédito, né? Eles emprestam dinheiro, aí pegam aquelas CRIs, né? Ou CRAs, quando é fundo agrário, né? Ou até os fundos de infraestrutura, também debêntures, é tudo aquela ideia de fundo de crédito, tá? Aqui ele não é isso, ele é um fundo que tem imóveis e aluga, tá? Antes ele era o tal do Galg 11, ele era bem conhecido também porque ele era um fundo exclusivamente logístico, tá? Mas no ano passado ele teve uma mudança aí na sua estratégia, né, no todo o seu caminho e virou um fundo assim misto, tá? Então ele não tem só logística, ele tem também renda urbana que se fala, tá? Ele mesmo chama de renda urbana e a gente vai ver isso, o portfólio dele cresceu bastante em número de ativos, embora o número de inquilinos dele seja pouco. Eu também vou comentar isso, mas vou fazer vários apontamentos aqui, tá? Vejam aí, para quem gosta, quem quer um fundo desse tipo aqui, é um fundo bem seguro, tá? Bem seguro. Você tem imóveis na. É como você vai ter um imóvel, como você vai ter um supermercado, um galpão logístico. Nunca que você vai conseguir ter, né? Eu não consigo, tá? Não, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui também não consegue, tá? Ter. E a ideia dos fundos imobiliários surgiu daí, né? Tá? Você junta forças ali, várias pessoas, né? Centenas de pessoas, milhares de pessoas, cada um dá um pouquinho de dinheiro, tá? E aí compra o fundo em si, né, que vai administrar esse dinheiro, vai comprar os galpões, tá? Galpões logísticos, são super caros, né? Alguns são de shopping e assim vai, prédios aí de condomínios e tal. Tá? E olha só, a cota dele, R$ 9, na faixa quase R$ 9, tem caído recentemente, já chegou até abaixo de R$ 9 aqui, ó. A gente vê, tá? Eu deixo a cotação padrão, que na cotação padrão dá pra gente ver o histórico do fundo melhor, tá? É o que era a cota dele na época. Era esse valor aqui. E ele tá assim, um valor descontado, tá vendo? Embora o PVP, quando é fundo de tijolo, ele é menos efetivo, tá? Ele é menos confiável, porque muitas vezes tem atraso na hora de fazer a avaliação correta, tem também diferenças de a avaliação, uma coisa, para quem está comprando pode ter uma avaliação diferente, tá? Então, e olha só a liquidez diária dele, pô, excelente, hein? Tá? Muito boa, tá bom? Muito boa, então muita gente gosta dele, muito negociado, tá no mercado. Tem pago aí na faixa de, olha só, 9 centavos, tá? A gente vê aqui para baixo, olha só. Olha a estabilidade desses dividendos, tá? Era 8 centavos, agora passou a pagar 9. E muito estável, olha só. Nossa, passa régua, né? Passa régua aqui, extremamente estável os pagamentos de dividendo. É que aqui ele arredonda, né? Aqui na verdade ele tem uns quebradinhos aqui, ó, abaixo do 8, quase 9 centavos atualmente, tá? Aqui tá um pouquinho arredondado, ele acaba arredondando.
o investidor 10, mesmo assim, a grande estabilidade de dividendos na casa de 1% para um fundo de tijolo é excepcional, tá? Porque, como dizem, tá? Dizem por aí, mas tem muitas ressalvas quanto a isso, tá? Que o valor da cota acompanha a inflação, tá? Por conta de que é um imóvel. Mas não é bem assim, tá? Não esperem, principalmente no curto prazo, tem que ser longuíssimo prazo e mesmo assim há muita flutuação nisso, tá? Olha só, no ano aqui não acompanhou, porque não é assim que funciona, tá? É um imóvel mesmo, então vai de acordo com os imóveis, tá? Aí, olhando o relatório dele, bem rapidão, tá? Vamos dar uma passada nele aqui. Deixem o like, não esqueçam de deixar o like aí, tá bom? Bem rapidinho aqui o relatório. Aí tá todo o relatório aqui, tá? Eles mudaram o relatório, fizeram um relatório agora mais caprichado. Eles têm esse Mix Mateus, tá? Como inquilino. É bem comum, principalmente no Nordeste, mas também ele cresceu muito, tá? Cresceu muito esse Mix Mateus aí. Então o fundo está aqui, ó, pagando nessa faixa de quase 9 centavos todo mês. É um fundo que passa de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 quase de patrimônio, 25 imóveis na carteira, tá? E 6 inquilinos. Aqui ele não fala, mas tem 6, vai falar ali embaixo. E dividend yield de mais de 11%, que para um fundo desse patamar, um fundo de tijolo, é excepcional. Outra coisa que a gente vê nele, a segurança também a gente vê aqui, ó, tá? A gente vê alguns pontos na segurança desse tipo de fundo. O prazo de aluguel longuíssimo, contratos atípicos, tá? Ele vai falar aqui embaixo que os contratos são atípicos. O que é um contrato atípico? Contrato de aluguel é um contrato com prazos mais longos, bem mais longo, tá? Que sai fora da lei do inquilinato lá. Então, o contrato é mais longo, a multa de rescisão é exorbitante, tá? É porque ser um contrato confiável para os dois lados, tá bom? E aí, no caso dele em específico, olha aqui, 6 inquilinos, tá? E são excelentes inquilinos, o que a gente tem que ver é isso, tá? Não tem vacância, não tem nenhuma vacância no momento. Então, mais um ponto aí. O número de cotistas só aumentando, olha, aumentou bastante, tá? Aumentou muito. Então é um fundo aí que está tendo realmente um bom sucesso. Melhorou bastante esse fundo e a gente vê nos números inclusive, tá bom? Então ele adquiriu 21 ativos, ele mudou radicalmente do ano passado para cá, tá? Agora ele é bastante renda urbana, vocês viram, 50% renda urbana, tá? Vou descer ali para mostrar para vocês. Então tá aqui os inquilinos, Pão de Açúcar e Mix Mateus principalmente, tá? E tem os outros também. Ó, pera lá, aqui ó, a rentabilidade dele também ao longo do tempo bem acima da NTNB, tá? A NTNB tá aqui no meio. Aliás, é o azulzinho, né? NTNB, esse daqui é o yield médio do mercado. E aqui ele bem acima, tá? Então muito bem. Top 1. Coti, ganha de cotistas, com certeza ganhou muito cotista, né? Aí aqui é o portfólio dele. Então assim vai, Pão de Açúcar muito forte, tá? E o grupo Mateus, esse BRF também um pouquinho, Air Liquide, tá? Que é um grupo francês aí também. São inquilinos, assim, a gente vai ver ali embaixo, inquilinos muito fortes, tá bom? Muito confiáveis. E assim, o outro ponto que é bem diferente dos fundos de papel, porque assim, quando você está no fundo de papel e você tem lá um devedor, alguém que deve para você, o risco é muito maior, entendeu? Porque se o devedor vai à falência, ele quebra, faliu. Aí o que acontece? Toda a sua dívida, você emprestou dinheiro para ele, entendeu? O fundo emprestou, né? Prestou dinheiro para ele, ele faliu, aquela dívida sumiu. Até rima, né? Tá? Ele faliu e a dívida sumiu, porque já era, não vai, ninguém vai pagar mais. E aí tem as garantias, né? Mas as garantias muito difíceis de serem executadas no Brasil, tá? Tem toda uma dificuldade. A gente viu aí no MXRF11 no relatório lá, na hora que vai executar a garantia tá lá, os caras já construíram um prédio em cima do terreno, né? Então é bem complicado garantia, confiar na garantia, tá? Então tem muita dificuldade. Tem o problema do crédito lá, às vezes é muito difícil pegar de volta. A gente vê alguns fundos aí que foram à bancarrota, né? Já falei aqui acho que Tord 11 eu falei, tem outros fundos por aí que foi assim por água abaixo, tá?
e já era, não consegue nem executar a garantia, tá? Então, lá, quando você tem só um devedor, você está num risco maior automaticamente, que você tem um imóvel. Então, o imóvel, se de repente um grupo desse aqui der problema, a BRF está com dificuldade e começar a não pagar, além das garantias, tem tudo, né? Você tem um imóvel, entendeu? Você vai ficar uns meses ali no prejuízo, que ele devendo o aluguel, né? O inquilino devendo o aluguel, mas depois ele sai fora, tira ele na justiça, né? Ele sai e você não perde o imóvel. O imóvel continua lá, tá? Então isso acaba dando uma segurança maior. Essa questão aí, porque você tem o imóvel, tá? E você não tem. Se você tem um imóvel, não é devedor, mas se esse devedor falha, você tira ele do imóvel, coloca outro e fica uma dívida, provavelmente de vários meses, né? Mas beleza, você não perdeu o imóvel, entendeu? Tá? Então isso acaba dando uma segurança aí maior, porque nessa questão do fundo de tijolo, contratos atípicos, como eu disse, tá? O contrato atípico tem essa característica de ser muito longo e simplesmente não vai dar assim, não vai dar. Você tem segurança de que a pessoa aumenta a segurança, tá? Porque o seu inquilino vai ficar ali, ele só vai sair se quebrar, porque ele não vai querer quebrar o contrato, entendeu? Ninguém vai quebrar, nenhum dos lados vai querer quebrar o contrato aqui, porque normalmente a multa é muito alta, tá? Então tá aqui, olha, as lojas sendo urbana e tal. E aí ele tem questão do problema de serem poucos inquilinos, tá? E não adianta só olhar o número de imóveis, você tem que ver a quantidade de inquilinos, são 6. Então tem esse porém. Mas é como eu disse, né? Se der problema é um tempo ali e o fundo provavelmente vai perder mais preço ainda, né? Mas depois arruma outro inquilino. Mas aqui os inquilinos são excelentes, tá? Inquilinos tudo bem aí financeiramente, nenhum aparentando dar problema, tá? Pelo contrário, então um excelente fundo, Gari 11, tá? Fica aí mais um vídeo sobre ele, uma opção barata, com R$ 9 você compra uma cota, tá? Pega R$ 100, compra 10 cotas, mais de 10 cotas, 11 cotas, tá? Então excelente aí, uma excelente opção. Fica aí para vocês avaliarem se cabe na carteira ou não, tá bom? É só um acréscimo aí para o estudo de vocês. Um abraço, até a próxima.